bom estarmos aqui, podemos cantar o Senhor, nossa confiança, que Ele nos ajuda, que Ele nos abençoa. E nós vamos estudar então, capítulo 32. Vamos fazer mais uma oração. Pedi ao presbítero Pedro fazer uma oração. O Jânio vai levar o microfone para que os irmãos que também acompanham pela internet possam ouvir. Vamos orar. Santo Deus, nosso Pai amado, nós te agradecemos por mais esse momento de adoração, te agradecemos, Deus, porque o Senhor está conosco, cuidando de cada um de nós aqui. Pedimos que o Senhor continue conosco, falando conosco, Pai, nos fortalecendo a nossa fé. Pedimos que abençoe cada um que pôde estar aqui nesta noite e também aqueles que não vieram, que gostariam de estar, que costumeiramente estão e hoje não puderam estar. O Senhor esteja abençoando cada um dos seus lares, ó Deus. Cuide de cada um, ó Deus, principalmente aqueles que estão enfermos, aqueles que estão tristes e abatidos, ó Pai, que o Senhor possa estar confortando e os enfermos dando a cura, Senhor. Pedimos, ó Deus, que abençoe o estudo da Tua Palavra e te agradecemos muito, Deus. Agradecemos por essa chuva que o Senhor está nos mandando e que seja uma bênção para nós, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Nós nos firmamos na palavra de Deus, na Bíblia. Então, quando a gente fala, quando a gente tem uma definição a respeito da vida, a respeito da morte, a respeito de qualquer coisa, né, que esteja relacionada a Deus, a salvação, nós não estamos falando do que a gente acha. Eu acho que vai ser assim. Quando morrer vai ser, eu acho que... Não, a gente está falando o que está escrito na palavra de Deus. Então, se a Bíblia fala, não, vai haverá uma ressurreição, então eu creio, conforme a palavra, que haverá ressurreição. Se a Bíblia fala, né, que nós vamos ressuscitar e nós vamos ter um novo corpo, eu creio que no céu nós vamos ter um novo corpo, baseado na palavra de Deus. E enquanto o mundo está no acho, ou está em uma teoria humana, né, a gente viu muito falar da ciência, né? Não, eu fico com a ciência. Mas que ciência é essa? Ciência de um cientista que daqui 2 anos vai falar que estava tudo errado e que agora o certo é assim? Então, o mundo vive sem firmeza alguma. A firmeza do mundo é um acho, ou quem gritou mais alto e colocou aquilo lá como verdade. E um tema, né, que nós estudamos e que a palavra de Deus fala sobre ele é exatamente sobre a morte, sobre a ressurreição, sobre o estado do homem após a morte. E nós cremos no que a palavra de Deus nos ensina. E aí a gente percebe, a gente leu há pouco, né? Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, né? Perfeito em todas as suas, benigno em todas as suas obras. Então nós sabemos que tudo que acontece está relacionado com a forma que Deus conduz a vida, conduz a eternidade, conduz todas as coisas. E uma das coisas difíceis de se tratar é a morte, né? Porque ninguém ora, vamos orar para que a irmã possa morrer e ir para o céu, né? A gente ora para a pessoa ser curada. Mas todas as pessoas são curadas? Não, algumas, em algum momento, nós estamos orando pela cura daquela pessoa, mas ela vai morrer. E nós, às vezes, temos uma dificuldade de entender essas coisas, mas nós não podemos ter nenhuma dificuldade, né? Porque sabemos que Deus responde a oração e Deus está fazendo a sua vontade quando alguém é curado e quando alguém também vem a morrer, vem a falecer. Então, baseado nisso, nós vamos ler aqui, são apenas três tópicos. Para a gente não acabar muito rápido, aí eu separei eles aqui nos pedacinhos e a gente vai ler um pouco de versículos. O tema é fácil, é conhecido por nós e como a gente fala sempre, aqui a gente está para repetir. Nós temos que repetir o que eu creio. Se a gente não repetir o que a gente crê, a gente daqui a pouco está repetindo o que o mundo falou aí, o que alguém disse, né? Então eu vou repetir o que eu creio, que a palavra de Deus, de forma simples e direta, fala, afirma, e não que denominações, seitas falam por aí, ou que o mundo acha.
O corpo dos homens, depois da morte, volta ao pó e vê a corrupção. Mas a alma deles, que nem morre nem dorme, por ter uma substância imortal, volta imediatamente para Deus, que a deu. A alma dos justos, sendo então aperfeiçoada em santidade, é recebida no mais alto dos céus, onde contempla a face de Deus em luz e glória, esperando a plena redenção do corpo deles. E a alma dos ímpios é lançada no inferno, onde permanecerá em tormentos e em trevas espessas, reservada para o justo, para o juízo do grande dia. Além desses dois lugares destinados às almas separadas de seus respectivos corpos, as Escrituras não reconhecem nenhum outro lugar. Então vamos voltar aqui pedacinhos por pedacinhos. O corpo dos homens depois da morte volta ao pó e vê a corrupção. Se nós somos criados do pó da terra, a Bíblia diz lá em Gênesis que nós somos criados do pó, e aqui diz, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então, é simples, né? Depois da morte, nós vamos tornar, nosso corpo vai perecer, né? Nesse sentido. Mas a alma deles, ou nossa, né? Nem morre nem dorme. Por ter uma substância imortal, volta imediatamente para Deus que a deu. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem imortal. E por isso, a gente sabe que o corpo sofre essas consequências e volta ao pó. Mas a alma, ela não morre, nem do ímpio e nem do justo. Essa alma, ela continua viva. Então, nós temos sempre o texto que mais nos lembra disso, né? Lucas 23, 43, quando Jesus respondeu, ou Jesus falou, né, com aquele homem que estava na cruz, estava com ele, um dos que estavam lá próximos. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Eclesiastes 12:7 fala que o pó volta à terra como era e o espírito volta a Deus que o deu. Temos outros versículos, mas eu coloquei alguns mais claros aqui para nós. Para nós pode ser simples isso, mas existem pessoas que acreditam que a pessoa, quando ela morre, ela fica dormindo, e tem uns que acreditam que ao aniquilamento, né, após a morte não tem mais nada. Outros acreditam que vai ficar dormindo, vai encontrar com Jesus no céu depois. O que a Bíblia fala bem claro é isso: estarás comigo. Como é estar só com a alma, sem o corpo, é difícil a gente entender, né? Mas é assim que a palavra de Deus nos fala. Seguindo aqui. A alma dos justos, sendo então aperfeiçoada em santidade, é recebido no mais alto dos céus, onde contempla a face de Deus em luz e glória, esperando a plena redenção do corpo deles. Nós temos um corpo que está em corrupção, ou seja, ele perece. Nós temos uma alma, ou alma e espírito, vamos falar que é uma mesma coisa nesse sentido, que também tem efeitos do pecado. Então, nós não somos, mesmo como cristãos, né? Não é só o nosso corpo que tem defeito, que tem falhas. A nossa alma, o nosso coração, ele é pecador, ele não é perfeito. Mas o que disse aqui é que nós vamos já estar com o Senhor e já aperfeiçoados, ou seja, já com uma alma pura, limpa. Nesse sentido, estaremos com o Senhor, como diz aqui. Alguns textos, 2 Coríntios 5, aqui diz, sabemos que se a nossa casa terrestre... Veja para mim se é 5 ou é o 15 mesmo. Não, na 2 Coríntios 5, confere comigo, mas acho que é assim. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício. Quando está falando de casa aqui, não é a casa no céu, né, que nós vamos ter uma casa bonita lá para morar, não. Está falando da casa, o nosso corpo, né? Então o corpo terrestre vai se desfazer, mas nós teremos uma casa, nós teremos um edifício, ou seja, nós estaremos com o Senhor nos céus. E aqui fala então sobre essa
estar na presença do Senhor, né? Aqui fala sobre a redenção do corpo, né? A alma é aperfeiçoada, mas também esperando a redenção do corpo. Mais à frente a gente vai falar sobre o corpo, não necessariamente agora. Aqui a ideia é que nós estaremos já com Deus em perfeição. Filipenses 1:23, aqui diz Paulo, né, ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. É 2 Coríntios mesmo, né? Isso. Então, Paulo, quando ele diz incomparavelmente melhor, você não pode achar que ele está falando que ele acha que estar dormindo é melhor, né? Ele já estaria com Cristo. Essa é a ideia de estar com Cristo, que é melhor do que vivermos aqui nesse mundo. Nós temos a nossa trajetória, a nossa vida, mas a vida nesse mundo é um deserto, né? Nós somos como peregrinos, nós passamos aqui as diversidades da vida, as limitações da vida impostas pelo pecado, e um dia nós estaremos com o Senhor. Por isso que ele fala da morte como algo melhor, né? Então, ninguém vai orar pedindo a morte de alguém. Às vezes a gente até ora quando uma pessoa está sofrendo muito, né, por muito tempo, e você percebe que aquela pessoa não tem mais condições assim, de restabelecer, que o Senhor leve para ela descansar. Mas em todos os aspectos, para o cristão, o morrer é lucro, como Paulo disse. O que Paulo apenas disse que ele ficaria aqui é por causa da missão que ele tinha, né? Então, a ideia é a missão que nós temos aqui, o propósito de Deus, em cumprir o propósito de Deus. Qual é o propósito que eu tenho aqui nessa vida? Eu não sei quem já fez essa oração, mas no momento de enfermidade ou internação, alguma coisa, você coloca de sua vida diante de Deus e fala: Senhor, se for para que eu morra, que eu esteja bem com o Senhor, né? Confessa os pecados lá, acerta as contas com Deus. Mas se o Senhor tem algum propósito com a minha vida ainda aqui nessa terra, que o Senhor me cure. É uma oração que nós podemos e devemos fazer. Não simplesmente me cure para que eu possa me divertir mais, para que eu possa passear mais, né? Tanto que muitas pessoas, depois de uma enfermidade, de um momento assim, elas são muitas vezes transformadas, né? Volta, eu nasci de novo, e eu vou aproveitar agora a minha vida de uma forma diferente, eu vou me desprender de muitas coisas que não deveria ter dado valor nunca. Então tem pessoas que voltam melhores depois de uma enfermidade, porque reconhecem que a vida aqui ela é limitada, mas nós temos que viver conforme o propósito de Deus e servir a Cristo enquanto nós estamos aqui vivos. Mais uma partezinha. É só esse primeiro que é cumprido, os outros são pequenininhos. A alma dos ímpios é lançada no inferno, onde permanecerá em tormentos e em trevas espessas, reservada para o juízo grande dia. Além desses dois lugares, destinados às almas separadas de seus respectivos corpos, as Escrituras não reconhecem nenhum outro lugar. Se a alma do cristão estará aperfeiçoada, estará com Deus, aqui ele está falando que o ímpio também não morre. A alma do ímpio não morre, e depois ele vai receber um corpo também, que não é o corpo como o corpo do cristão, que é aperfeiçoado, mas a gente percebe que é algo que ele vai carregar como o sofrimento eterno, que a gente fala do inferno, é a separação de Deus. O que é separação de Deus? É tudo de ruim, né? Então a gente não imagina o tamanho da escuridão. Hoje a gente vive aqui, nesse mundo, e tem muita coisa ruim, mas Deus ainda está gerando todas as coisas, e a gente pode dizer que a gente tem um céu na terra, quando a gente olha para as coisas boas do Senhor. Mas imagine um mundo sem Deus, um lugar onde Deus não habita. É esse o lugar do inferno, e essas almas estarão ali neste lugar sofrendo. Lucas 16, 23, aqui aquela passagem de Lázaro, né? No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua,
porque estou atormentado nesta chama. Aqui é meio que uma parábola, uma história, mas a ideia aqui é entender que o lugar de sofrimento, o inferno, é um lugar que realmente haverá grande tormento, né? A ideia do tormento aqui, né? E aí, se eu pudesse voltar, avisar meus familiares, não há tempo mais, né? E nem é esse tipo de comunicação. Atos 1:25, para preencher a vaga desse ministério e apostolado, do qual Judas se extraviou indo para o seu próprio lugar. Judas morreu, não é? Qual que é o próprio lugar do Judas? Então, não é a morte física ou aniquilamento, não, é uma morte eterna, ou seja, é vida, haverá um tipo de vida, mas é uma vida no próprio lugar, que é o inferno. E aqui, no finalzinho que nós lemos aqui, que as Escrituras não reconhecem nenhum outro lugar, né? Ou seja, ou morre, vai para o céu, ou morre, vai para o inferno, não tem purgatório, não tem outra chance, não tem outro lugar. Não tem um lugar, como alguns dizem, né, de aniquilamento. A gente está repetindo essa frase porque algumas doutrinas falam sobre isso. Não, nós estaremos com o Senhor nos céus e quem não tem Jesus estará perdido. Ponto 2. Ponto 2 só tem 2 partes. No último dia, os que estiverem vivos não morrerão, mas serão mudados. Todos os mortos serão ressuscitados com o seu próprio corpo, não outro, embora com qualidades diferentes, e se unirão novamente à sua alma para sempre. Então, a primeira parte, no último dia, os que estiverem vivos não morrerão, mas serão mudados. Passagem como 1 Coríntios, Tessalonicenses aqui, que fala a respeito de um grande dia, né? Então nós estamos aqui hoje, se Jesus voltar nesse momento, não há necessidade de você morrer para depois ressuscitar. Quando você está vivo, você será transformado e levado para os céus. Aqui, 1 Tessalonicenses 4,17. Depois de nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Mas levados do mesmo jeito, do jeito que nós estamos? Não. Aqui diz em 1 Coríntios 15, 51, 52, nem todos dormiremos, aqui está falando sobre a morte, né? Mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Essa transformação, ela será de uma forma que nunca foi vista, mas a gente já experimenta certas situações de transformação, né? Quem nunca passou por uma enfermidade, alguma coisa, de repente você sente que você já acordou melhor, né? Que você já está melhor, você sente essa transformação no sentido em relação à vida. E aqui será uma transformação completa, como foi dito ali, receberemos esse corpo, né, transformado, seremos transformados. Todos os mortos serão ressuscitados com o seu próprio corpo, e não outro, embora com qualidades diferentes, e se unirão novamente à sua alma para sempre. Quando morremos, há uma situação muito estranha, né? Porque aonde que está o corpo? Quando a gente morre, está lá, né? Está na funerária, ou está lá sendo velado. E a alma está com o Senhor. Então houve uma separação. Até aquela frase que a gente não deveria usar, né? Fulano não está mais aqui. A alma não está mais aqui, mas o corpo está ali, porque o corpo é a pessoa que está ali. Só que ela está só o corpo. Então, aqui é o momento que há essa união. Mas não existe mais o corpo, virou pó. Então, mas mesmo jeito que virou pó, ele vai voltar de uma forma miraculosa, né? Maravilhosa, e vai voltar perfeito
e novamente vai se unir à alma. Está vivo, seu corpo será transformado, a sua alma não vai precisar separar do corpo. Seu corpo será transformado. Está morto, esse corpo vai ressuscitar. Para Deus nada é impossível, nada é difícil, nada é pequeno, né? Quando a gente vê o nascimento de uma criança, não é um milagre, né? Você percebe que de repente vai se formando aquele corpo. Então por que não o Senhor não pode formar esse corpo novamente, o nosso corpo, trazer de volta como realmente uma semente, né? A semente cai, ela morre, depois ela brota e nasce novamente. Nós seremos como essa semente nova aqui. 1 Coríntios 15, semeia-se um corpo na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. Desonra, ressuscita em glória. Fraqueza, ressuscita em poder. Corpo natural, corpo espiritual. Então aqui tem um nome, né? Será um corpo espiritual. Não é o corpo, porque o corpo natural hoje, ele sofreu as consequências do pecado da morte. Esse corpo espiritual, ele será um novo corpo. 3. E é o último. O corpo dos injustos será, pelo poder de Cristo ressuscitado, para a desonra. O corpo do justo será, pelo seu Espírito ressuscitado, para a honra. E para ser semelhante ao próprio corpo glorioso em Cristo. Atos 24, 15. Tendo esperança em Deus, como também esses a têm, de que haverá ressurreição, tanto dos justos quanto dos injustos. Esperança que nós temos em Deus, de que haverá ressurreição. Para os justos é uma bênção, né, irmãos? Mas para o injusto é complicado. Da mesma forma que nós não sabemos descrever as maravilhas de estar na presença de Deus, como Jó descreveu aqui, né? Não é nessa passagem, isso aqui é João, né? Jó descreve, né, que eu verei o meu Redentor, eu creio que o meu Redentor vive, eu estarei com ele, de saudade me desfalece. Ele descreve de uma forma que a gente tenta imaginar, né, como será estar na presença do Senhor, com os corpos transformados, com a nossa alma, né, com a nossa alma também purificada. Mais uma vez eu digo, hoje a gente sofre os efeitos do pecado, mas tem alguns momentos do nosso dia, né, se a gente está indo bem com Deus, se a gente está fazendo aí as nossas devocionais, se a gente está vivendo com saúde, né, a gente fica muito feliz de estar vivendo. Quando nós oramos, nós sentimos essa presença do Senhor. Então imagina, se agora nós já temos esses momentos, né, quando nós cantamos alguns cânticos, quando nós estamos em comunhão com o Senhor, com os irmãos, agora já é uma bênção. Então é difícil a gente entender como será esse momento, mas será maravilhoso, o momento que nós estaremos com os irmãos, como uma igreja, juntos também, adorando a Deus, com o mesmo corpo, né? Deus vai dar uma ajeitadinha. Você acha que o seu corpo não está tão assim, não vai dar uma melhorada, né? Muito, né? E lá estaremos com o Senhor. Isso é uma bênção muito grande. Por outro lado, a questão do corpo em desonra e o inferno é algo assim, né, muito complexo, difícil. Se a gente vê que existem infernos aqui, quando a gente vê determinadas situações, né, a gente lembra de algumas coisas, como pessoas que vivem nas drogas, como aquelas cenas que a gente vê de Cracolândia, né, a pessoa já está quase que morta, viva. Então o inferno será muito pior do que isso, um corpo em desonra e um sofrimento eterno. É um tema bom para a gente poder estudar uma outra ocasião, né? Que aqui é só uma frase, só um versículo, mas a gente pode estudar em um outro momento sobre ele. E acabou. Mas falta um capítulo, tem que fazer uma festa semana que vem, né, para a gente terminar o nosso estudo.
Irmãos, o que a gente pode pensar a respeito disso, né? Eu sempre penso como a gente às vezes sofre sem necessidade por tantas coisas aqui na terra, tantas situações, tantos momentos, tantas coisas. Eu perdi isso, né? Ou oportunidades, ou bens materiais, e tantas coisas que a gente hoje em dia se preocupa, até mesmo com a questão da saúde, a gente se preocupa tanto com isso, mas como cristãos, a gente tem que estar preparado, né? Porque um momento a gente vai ficar doente e não vai ter cura, mas a cura é muito melhor, né? Que é estar com Cristo, que é morrer e estar com Cristo, incomparavelmente melhor. Então, diante dessa mensagem, a gente tem que lembrar que, como cristãos, nós precisamos viver mesmo nessa bondade de Deus, viver a nossa fé, buscando cumprir os mandamentos do Senhor, e com certeza, irmãos, sendo pessoas que vivem de esperança. Tem muitas pessoas sem esperança, porque existe tanta depressão, tanta tristeza, porque as pessoas estão sem esperança. Mas por que estão sem esperança? Estão sem esperança porque estão colocando a esperança no lugar errado. Então a gente percebe que, na verdade, nós precisamos nos atentar para a verdade, para os caminhos do Senhor.